Bem-vindos ao episódio 2 da série Por que a Bíblia é Confiável? O tema de hoje é: a Bíblia é um livro ou uma biblioteca? E olha, essa é uma pergunta fundamental, viu? O jeito que a gente responde isso muda tudo, muda completamente a nossa leitura e o nosso entendimento das Escrituras. Porque, à primeira vista, parece um livro só, né? Uma capa, tudo junto. Mas será que a história é tão simples assim? Bora mergulhar nisso. A primeira pista para a gente desvendar esse mistério está, na verdade, escondida bem debaixo do nosso nariz, na própria palavra Bíblia. A origem do nome já nos conta uma história e tanto sobre a natureza dela. A palavra Bíblia vem do grego, de biblos, que significa livros. Isso mesmo, no plural. Para pensar um pouco, o próprio nome já entrega o jogo. Não sugere uma obra única, mas uma coleção. Desde o comecinho, a ideia já era de uma biblioteca inteira reunida em um só volume. E como toda boa biblioteca, essa aqui não é uma bagunça. Ela é super organizada. Basicamente, ela tem duas grandes seções, duas alas, digamos assim, que contam uma única e grande história. Vamos ver como essa estrutura funciona? A divisão principal é entre o Antigo e o Novo Testamento. Pensa assim, o Antigo Testamento é a história da promessa. É Deus preparando o terreno, prometendo redimir a humanidade e o mundo. Já o Novo Testamento é a história do cumprimento dessa promessa, tudo centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Uma parte constrói a expectativa, a outra é o grande evento. E o mais fascinante é que o próprio Jesus confirma essa estrutura. Ele olha para trás, para o Antigo Testamento, e o divide em suas três partes principais da época: a lei, os profetas e os salmos, e diz: tudo isso aqui apontava para mim. Ele se coloca como o ponto central, o foco, para onde toda essa biblioteca convergia. Então, se a Bíblia é uma biblioteca, faz todo sentido que ela tenha diferentes corredores, diferentes seções, certo? E em cada corredor, um tipo de livro, um gênero literário. Porque Deus usou vários estilos para comunicar a sua verdade de jeitos diferentes. E tem um versículo em Hebreus que captura isso perfeitamente. A revelação de Deus não foi, um monólogo todo igual. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. E essa diversidade não é um defeito, pelo contrário, é uma riqueza. Mostra um Deus que se comunica de formas diferentes para que a gente possa entender. Por exemplo, a gente tem o corredor da história com livros como Gênesis ou Atos. Ali, a gente lê sobre as ações de Deus no tempo e no espaço. E a grande sacada é que isso não é para ser lido como um mito, mas como um registro de intervenções reais de Deus que dão base para a nossa fé em eventos concretos. Aí a gente vira e entra no corredor da poesia. Livros como Salmos, Provérbios, Jó. Aqui a pegada é outra. A gente não lê a poesia para extrair uma lista de fatos, mas para aprender a linguagem da alma, a como nos expressar diante de Deus, seja na alegria, na dúvida ou na dor. Seguindo em frente, a gente encontra o corredor da profecia. Isaías, Jeremias, aqui o negócio é intenso. É a voz de Deus falando diretamente. E um detalhe importante, profecia não é só sobre prever o futuro. É principalmente sobre aplicar a verdade de Deus ao presente, chamando o povo ao arrependimento e oferecendo esperança. E especialmente no Novo Testamento, tem um corredor cheio de cartas, as epístolas. E sabe o que é genial nisso? É que não são textos teológicos abstratos flutuando no espaço. São cartas reais, para comunidades reais, com problemas reais. É a teologia na prática, no dia a dia. Tá. Então a gente tem um monte de livros escritos por dezenas de autores diferentes, em vários estilos, ao longo de mais de 1000 anos. A pergunta que fica é: como é que isso tudo se encaixa? Como isso pode ter uma unidade? A resposta é a parte mais surpreendente de todas. Apesar de toda essa diversidade, todos esses livros, de Gênesis a Apocalipse, estão contando os capítulos de uma única e grandiosa história. Uma história que começa com a boa criação de Deus, passa pela queda da humanidade no pecado, se desenvolve ao longo de todo o plano de redenção em Cristo e aponta para uma consumação final, quando Deus vai restaurar todas as coisas. Mas de onde vem essa unidade? Quem é o maestro por trás dessa sinfonia? Esse versículo aqui nos dá a resposta definitiva. A unidade dessa biblioteca não vem de um comitê de homens, mas de um único autor divino. Toda a Escritura, a coleção inteira, é soprada por Deus. É a inspiração divina que harmoniza todas essas vozes. Então, para responder a nossa pergunta inicial, a Bíblia é um livro ou uma biblioteca? A resposta é os dois. É o melhor dos dois mundos. É uma biblioteca divina, uma coleção de muitos livros, com estilos e autores diferentes, mas que juntos contam uma única e unificada história de redenção, orquestrada por um único autor. Entender isso já muda o jogo.
Mas claro, isso levanta outra dúvida bem importante. Como a gente pode ter certeza de que esses livros tão antigos chegaram até nós do jeito certo, sem serem alterados? No episódio 3, vamos enfrentar uma pergunta difícil. O texto foi alterado? Falaremos sobre cópias, manuscritos e transmissão.